Chegou a hora de estudarmos Apocalipse 6, um capítulo muito importante. Este capítulo começa a descrever o resumo dos últimos acontecimentos do planeta que podemos ver em Mateus 24. Apocalipse capítulo 6 é o início das punições de Deus sobre a face da terra. Essas punições irão até o capítulo 19, mas o capítulo 6 é uma espécie de princípio das dores, que Jesus descreve e que Mateus relata com apenas um versículo em Mateus 24. Lembrando que essas catástrofes, elas terminam, esse princípio das dores, essas primeiras catástrofes terminam no Apocalipse capítulo 7, versículo 1. E é interessante aqui que, como Jesus descreveu, o que vamos ver neste capítulo são guerras, conflitos internacionais, terremotos, fome, perseguição contra os justos e sinais nos céus. Então é isso que vamos ver hoje. E temos também um dos capítulos mais ininteligíveis da Bíblia, mais complicados de se interpretar. É esse capítulo. Há muitas interpretações diferentes para esse capítulo. E aí você pode estar pensando assim: pastor, se há muitas interpretações diferentes, quem garante que nós vamos hoje ter uma interpretação correta? Deixa eu dizer uma coisa para você com muita certeza: ninguém. O que eu vou trazer para vocês é a interpretação mais tradicional, porque eu creio nela. Eu realmente entendo que ela seja a correta, mas ninguém garante que é a correta, ok? Nós vamos estudar esse capítulo meio que sempre levando em consideração que pode haver outra maneira de se ver isso, até mais correta do que essa que estamos prestes a ver. Nesse ponto, eu sei o meu lugar. Não há pretensão aqui, nem arrogância, nem prepotência. Eu não posso entender que, por conta de ter uma interpretação do Apocalipse, eu seja o dono da verdade. Aliás, ninguém deveria pensar assim. Então, o que vamos ver é a mais tradicional, é a mais aceita comumente. Isso é verdade. Vamos lá, então? Vamos começar? Quem pode ler para a gente o versículo de número 1? Ok, esse capítulo é marcado por uma interessante situação. Cada selo que é aberto aí, João tem uma visão de alguma coisa que vai acontecer na terra, que começa no céu e é lançado na terra. Os 7 selos representam o início dos julgamentos impostos à humanidade que Deus tem preservado para o futuro dela. Como já disse aqui em outros estudos de outros capítulos, Deus vai punir a humanidade no fim dos tempos. E automaticamente, essa punição, ela tem que ter um início. O Apocalipse relata esse início, está começando agora, no capítulo 6. Começa agora o processo, para ficar mais claro, de julgamento da humanidade por causa do seu pecado. E você se lembra, um livro, nós estudamos na semana passada, com 7 selos, você se lembra disso? Foi nosso último estudo, você não pode esquecer disso. Que nós estamos vendo agora, cronologicamente, a abertura de cada selo desse, cada um dos 7. Cada selo acontece uma coisa. Cada selo rompido pelo único que pode rompê-los, os 7, Jesus de Nazaré, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto e reviveu, cada selo aberto por ele, uma coisa acontece no planeta. E é o que nós estamos vendo aqui agora. Então ouvi um dos seres viventes, provavelmente o primeiro que aparece lá atrás, dizer com voz de trovão: venha.
Tudo indica que esse venha não é tanto para João, mas sim para o que vem. A visão que começa, a cena que ocorre no céu e tem desdobramento na terra. Voz de trovão sempre indica na Bíblia voz bem alta, uma voz poderosa. Então essa é a ideia de voz de trovão, é algo estrondoroso. Ok? Versículo de número 2. Ok, todas as vezes que a gente vir cavalos no Apocalipse, alguma coisa muito interessante vai acontecer. Eles são introduzidos simbologicamente, com uma situação sempre a ensinar. Os cavalos sempre foram usados na guerra, como armas selvagens. Sempre, naquela época. Eles aqui demonstram bem essa questão do juízo de Deus. Um cavaleiro sendo enviado traz uma ideia bélica, de ataque. E esses 5 cavalos que vão aparecer a partir de agora, são enviados por Deus, cada um por sua vez, com um tipo de catástrofe lhe acompanhando, que assolará o planeta, a Terra. O Apocalipse fala de períodos que vão se desenrolando por todo o livro. E aí que vem a dificuldade de se interpretar Apocalipse. Os períodos são repetitivos. Tem gente que interpreta o Apocalipse, preste muita atenção agora, você entendeu, como dizem os nossos irmãos pentecostais, para vocês entenderem o mistério. Nós temos interpretações diferentes. Vocês vão ver daqui para frente 7 selos, 7 anjos, 7 trombetas, anjos que tocam suas trombetas, na verdade, né? 7 ais, e por aí vai. Então, são ciclos de 7. Há quem diga que eles são contínuos, cronologicamente. Então, começa um ciclo, termina, começa outro, termina, e começa outro, termina. Um após o outro, cronologicamente falando, na história, dentro da grande tribulação. Tem gente que vê a grande tribulação com 40 anos, tem gente que vê a grande tribulação com 7 anos, tem gente que vê a tribulação com 12 anos, então tem gente que vê a coisa, o número 7 ali, como apenas uma simbologia de um período e não sabe quanto tempo tem, então cada um interpreta de uma forma. Como eu sempre parto do ponto de vista literal primeiro, eu entendo que são 7 anos literais, ok? Eu e um monte de gente, a gente entende dessa forma. Então primeiro a gente parte literalmente falando do texto. E aí, para quem parte dessa forma, geralmente a interpretação mais cabível é que cada selo, cada anjo com a trombeta, cada ai que aparece, é na verdade um acontecimento do primeiro ano. E o segundo ai, o segundo selo, o segundo anjo com a trombeta, acontecimentos do segundo ano. E os terceiros no terceiro ano, os quartos no quarto ano. Então, para quem interpreta o Apocalipse dessa forma, vê uma parte de 7 anos a cada situação dessa. Então você tem que pegar todos os acontecimentos primeiros e colocar no primeiro ano. Tudo bem? Eu vejo dessa forma, por muitos motivos. Eu estou até pensando em fazer um Apocalipse especialmente para o YouTube, porque aqui eu tenho pouco tempo, não dá, às vezes aparece até que, se de repente alguém aí, um exegeta, né, pega o estudo pela internet e tal, vai falar,
é legalzinho tudo, mas é superficial, né? Está falando só do texto e tal. O legal é a gente trabalhar a história, trabalhar o que está por trás do pano de fundo, pegar as origens das palavras, estudar grego, isso aqui é gostoso, mas aí a gente estuda Apocalipse 20 anos, usando só a quarta-feira, aí não dá. Então eu estou fazendo um resumo para vocês aqui, do resumo, essa é a verdade. Então é só para você entender, para ficar mais fácil, e é também a ideia que o público-alvo aqui não é pegar o pessoal da alta teologia, é pegar o pessoal do laicato mesmo, os leigos de casa. Essa é a ideia, é alimentar esse pessoal, porque falta estudo do Apocalipse na igreja brasileira, infelizmente. Mas é importante você perceber que a gente vai ter aqui, na visão que a gente está propondo, ciclos de 7 acontecendo. E cada evento desse, para o primeiro ano, é o primeiro selo, é o primeiro, e por aí vai. Segundo, no segundo ano, é só para você entender. Por que eu estou dizendo isso agora? Porque a história vai e depois ela volta e começa de novo. Então, você tem que ficar muito bem antenado, para você não perder o fio da meada. Porque daqui a pouco eu estou lá no 8º capítulo, lá no 14º capítulo, você está falando, o pastor está falando que ainda está no primeiro ano da grande tribulação. Mas, meu Deus, quando é que vai chegar o 6º? Não, é porque nós vamos ver ciclos que vão se repetindo, tá certo? Tudo bem? Este cavalo branco, então, está aparecendo aí como uma falsa paz, que reinará no princípio, no primeiro ano da grande tribulação. Ele é o anticristo, que vai enganar a terra. No princípio, vai trazer a paz. E por isso o cavalo é branco, mas é uma falsa paz. E é interessante que na volta de Jesus, ele também volta montado num cavalo branco, mas esse cavaleiro branco é de verdade, não é um imitador, como nós estamos vendo aqui agora. Esse cavaleiro aí carrega um arco, que indica uma arma que derruba à distância. O seu poder de destruição está aí como símbolo de guerra, nesse arco e flecha. Sua coroa demonstra a sua autoridade. Ele tem autoridade, embora seja temporal, porque a coroa lhe foi dada. Essa autoridade não é dele. Ele recebeu permissão para fazer. Claro, porque Deus é soberano. Se Ele não permitisse, não aconteceria. O diabo não pode fazer nada conosco, se Deus não permitir. Jó prova isso. Certo? A Bíblia chega a dizer que o maligno não pode nos tocar, nós, povo de Deus, porque nós somos protegidos pelo nosso Deus. Amém, irmãos? Que coisa boa. Então acaba aquele negócio de que eu não posso orar alto porque o diabo escuta. Que bom que ele escuta. Que bom, porque ele vai ver a minha vitória em oração. Que bom, ótimo. Você não precisa ficar com medo, porque Deus protege você. O diabo não pode tocar você. Se pudesse, já estava morto. Você nem respirava depois da conversão. Sua determinação para a vitória demonstra a sua sede de destruição, porque ele está determinado a vencer. E ele cavalga, assim, como quem está determinado a vencer. A cena mostra alguém que saiu cavalgando com raiva, com disposição para destruir, para matar. Porque, de fato, é um enviado do diabo, o anticristo, e o diabo vem, senão, para matar, roubar e destruir. Então, o anticristo terá essa disposição satânica. Então, vamos lá, versículo de número 3. Provavelmente a palavra venha aqui é também para o segundo cavaleiro, não para João, porque senão seria vem e vê. Mas não, venha é um chamado para o segundo cavaleiro, do segundo ser vivente. O Cordeiro Santo de Deus está introduzindo os seus julgamentos. E o versículo 4 nos revela algo espantoso. Vamos lá?
Ok, nós temos aí um símbolo da mitologia grega, porque o deus grego da guerra era Marte, o planeta vermelho, por conta da sua cor de sangue, da morte. Então, o cavalo vermelho aí simboliza a guerra, e esse cavaleiro sai com uma espada que confirma a sua missão. A gente já andou estudando a espada. Espada é um elemento de guerra, de morte, é um sinônimo de sangue, porque ela era introduzida na guerra, matava, a espada de dois gumes, já vimos. Então, realmente, nós temos aí um cavaleiro que sairá para incitar as nações à guerra, à batalha, às divisões, aos combates. Tudo isso está previsto em Mateus 24. Guerra, fome, destruição. Então, daqui a pouco a gente vai ver a fome, que já vem logo em seguida, no versículo 5. Quem pode ler para a gente aí? E seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Mais uma vez, o convite é direcionado ao cavalo ou ao cavaleiro, e não ao apóstolo João. E esse cavalo aí é um cavalo preto, que simboliza a fome. Versículo 6. É bem interessante. A balança do versículo anterior, o seu motivo é explicado no versículo de número 6. Eles vão começar a ter fome na terra. Haverá batalha por conta de comida. E para o judeu que ouviu isso aqui, para o pessoal ali de Jerusalém e circunvizinhanças, a palavra fome tinha algo com uma conotação bem mais grave. Imagino que eles arrepiaram quando ouviram isso. Por quê? Em 70 depois de Cristo, Roma estava lidando com um motim dentro de Jerusalém. E Jerusalém foi atacada por Roma. Só que como é que os romanos atacaram Jerusalém? Eles fecharam a cidade. Imagine uma grande cidade cercada por uma muralha, como se fosse um estádio de futebol com muros. Eles fecharam as portas e deixaram os judeus lá dentro. Retiraram todo o seu pessoal, que já não estava lá mesmo, né? Mas começou a avisar secretamente alguns. E aí, quem tinha que sair, saiu. E eles fecharam os judeus lá dentro. E Jerusalém ficou sitiada. Para não haver combate, se alguém cismasse de sair, eles matavam lá fora, os exércitos de Roma estavam lá fora. E aí, então, eles ficaram esperando os judeus morrerem de fome. E foi assim que aconteceu. Eles morreram de fome. Quando abriram a cidade, os romanos contam isso em seus documentos, ficaram estarrecidos. Porque havia alguns corpos infantis, corpos de crianças, que tinham sido cortados para que pudessem servir de alimento, porque as crianças morrem primeiro. E os pais tiveram que se alimentar dos próprios filhos. Foi uma coisa terrível. Então, quando Jesus, cerca de 25 anos depois, manda esse recado do Apocalipse, essa imagem ainda era muito vívida, a imagem da fome na mente dos judeus
e da Judéia e circunvizinhanças. Ou seja, a fome sempre vai acompanhar as guerras, porque quando a guerra vem, ela interrompe uma série de processos necessários para que venhamos a nos alimentar. Então, é uma situação complicada, ninguém mais planta, né? Então ninguém mais vende, e a comida passa a ser disputada até acabar. Depois que acaba, vem a fome naturalmente. Já que um dos primeiros cavaleiros trouxe a guerra, a fome é consequência natural. E lembrando que, nessa visão que nós estamos estudando aqui de escatologia, de teologia do futuro, nós acreditamos que o povo de Deus ainda está aí, dentro da grande tribulação. Então, nessa altura dos acontecimentos, o crente também vai ter dificuldade, porque essa balança na mão demonstra uma medição com perícia, cuidadosa. Nos tempos de fartura, a balança não era tão necessária, porque a coisa acontecia através de medidas de saco. Você colocava o cereal dentro de sacos. E aí, quando você estuda a Bíblia e vê aquele negócio de medida, sacudida, transbordante, era essa a situação quando tinha fartura. Botava o alimento no saco, o cereal, e batia o saco para caber mais, fartura. Mas quando isso não havia, a balança entrava com a sua perícia, com sua capacidade detalhada de medir. Então, isso aqui indica pouca comida. Nos tempos de fartura não era necessário. Você pode até ver isso em Gênesis 41, 49. Mas aqui, no futuro da humanidade, haverá necessidade da balança. E as medidas de comida aí são exorbitantes. O preço da comida aí é exorbitante. É como se nós disséssemos assim, um saco de arroz a R$300. O negócio aí está... Um trabalhador dessa época vai ter que trabalhar o dia inteiro e receber alimento só para ele. É o que está indicando aqui. A comida não vai dar para a família se alimentar. Só uma pessoa se alimenta com o trabalho de um dia inteiro de uma pessoa. Então essa é a ideia que está sendo colocada para nós aqui e descrita. E o pedido de não se danificar o vinho e o azeite é dos ricos, é de quem tem condições, porque no futuro eles vão proteger cuidadosamente as suas plantações. Quem tiver mais condições naquela época, no futuro, automaticamente vai ter um cuidado extremo com aquilo que tem plantado, porque vai ser uma questão de vida ou morte, de sobrevivência da própria família. Ou seja, será um período de fome cruel. Versículos 7 e 8. Bem, a catástrofe já começa com 25% da população mundial morrendo. É assim que começa a grande tribulação. 25% da população. Quantas pessoas tem a sua família? Conta aí, no geralzão. Deve ter o quê? Uns 70 pessoas? Sua família? Sua família nuclear e a sua família extensa? Deve ter o quê? 70 pessoas, 80, 100, 110... contando aí primos, tios. Isso significa que se você tem 100 pessoas na família, 25 vão morrer. Se há 4 pessoas dentro de casa, pelo menos um morto. Na média. Imagine isso. Esse é o início da grande tribulação. Esse é o primeiro ano. E é só o primeiro ano. É só o primeiro ano. Cavalo amarelo, do grego Chloros. A palavra pode ser também traduzida por pálido.
cor dos cadáveres, inclusive, além de usar a espada, a fome dos cavalos anteriores, ele ainda introduz as pragas e o ataque de animais selvagens. Isso é simples de explicar. Haverá pouca comida. Automaticamente os seres humanos voltarão a caçar. Tudo que for encontrado no meio do caminho vai ser morto. Isso significa que a gente vai começar a matar os veados em campo aberto. Alimento, por exemplo, de leões. O leão ficando sem alimento, você acha que ele vai atacar quem? A gente. É isso que vai acontecer no planeta. Não vai haver comida, nós vamos atrás de alimento dos animais predadores. Isso vai nos causar um embate gigante com as feras do campo. Isso é a realidade. E aí os homens induzidos pela fome vão entrar em guerra contra tudo e todos. E não podemos nos esquecer de que os animais também serão induzidos ao ataque por conta da punição divina. Porque a Bíblia diz claramente que esse cavalo vai induzir os animais também a nos atacarem. O texto é claro. E o mundo dos mortos, a palavra Hades, segue esse cavalo. Uma ideia da poesia trágica, judaica, que indica a situação imediata após a morte, a pessoa indo para o mundo dos mortos. A palavra Hades aí não tem uma conotação infernal, apenas uma conotação de mundo dos mortos, o outro lado desta vida. Então ele vai matar muita gente e colocar muita gente do outro lado. Versículos 9 e 10. Muito interessante, nós temos uma simbologia explícita aqui, essa visão é simbólica, no sentido da cobrança dos mártires. Abel nunca reclamou diretamente por sua morte, mas pelo fato de Deus ser justo, um justo não pode morrer sem que haja punição para alguém, para quem o mata, por exemplo. E como Deus é justo, Ele vai chamar a terra para o julgamento, por conta de tanta impiedade, por conta da morte dos mártires da igreja, porque como se o sangue deles clamasse silenciosamente aos ouvidos de Deus. E Deus, em seu ser, por ser justo, não pode deixar de punir aquele que faz a maldade, porque senão ele seria injusto. E é por isso que nós estamos vendo tudo isso aí. É o acerto de contas de Deus com o ser humano. Essa é a verdade. Os assassinos dos mártires serão punidos. Não serão esquecidos os seus pecados. Deus há de cobrar. E a referência aqui é também um encorajamento aos crentes que estiverem na grande tribulação. Porque eles precisam saber que se morrerem na mão dos perseguidores, justiça será feita. Deus não verá isso e ficará inerte. Ele vai se mover, porque o nosso Deus também é um Deus vingador. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Versículo de número 11.
É interessante que em alguns estudos eu falei para vocês, e vou continuar dizendo, que a eternidade é atemporal, ela não tem tempo. E eu até acho que, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo estudo, eu exemplifiquei isso para vocês aqui, usando irmãos, usando uma situação aqui para a gente ver, teatral aqui, cênica, para a gente ver como é que funciona a atemporalidade, o mundo atemporal. O camarada morre, e o outro morre muitos anos depois, né? Eles entram na atemporalidade da eternidade e são levados no mesmo dia. Para quem está do lado de lá, não existe dia, só para você entender. No mesmo dia que o camarada morre, e ele está na eternidade, ele é levado no dia do julgamento, ou, para quem acredita no milênio, na volta de Jesus, para a inauguração do milênio. Por isso que a Bíblia vai dizer que aqueles que morrem sem Jesus só ressuscitam depois. A primeira ressurreição é dos crentes. E eu creio que um dos motivos é por conta do milênio, porque nós vamos reinar com Cristo. Só que o cara que morre, ou que morreu, perdão, em 1000 antes de Cristo, como é por ali que morreu Davi, e o cara que morre em 2000 depois de Cristo, eles chegam no mesmo instante, juntos. Porque na eternidade não tem tempo, então vai chegar todo mundo junto lá. Ah, mas o camarada ficou esperando 3000? Não. Deus acelera para ele o processo. Então chega todo mundo na mesma época. Expliquei isso para você. Você se lembra? Quem se lembra? Ok, todo mundo que estava aí. Legal. Uma coisa importante que você precisa guardar é que o Apocalipse, ele acontece dentro dessa atemporalidade. Ao mesmo tempo que você vê gente na terra, você vê gente no céu. Mas não vai chegar todo mundo junto? Como é que está acontecendo aqui na terra e já tem gente lá no céu? Só existem duas explicações plausíveis para isso. Primeira, ou lá, por existirem passado, presente e futuro ao mesmo tempo, é possível se ver essas coisas, como os mártires que aparecem aí, inclusive os 24 anciãos também, ou eles já estão sendo vistos no dia da glória deles, da nossa também, ok? Ou então, o tempo na eternidade, para João, vai lá e volta aqui. Consegue acompanhar? Ou então, porque eu expliquei a segunda, mas na verdade é a mesma que a primeira, a grande questão é, existe também a possibilidade disso tudo aqui ser simbólico. Aos mártires estão clamando, João está vendo, mas é apenas uma visão para ele, de uma coisa que existe no coração de Deus, o sentimento de justiça, que ele é justo. Essa é uma segunda possibilidade, nós não sabemos. Na verdade, a gente tem que aceitar o fato de que algumas coisas na Bíblia são inexplicáveis. A teologia madura não é aquela teologia que procura explicar tudo, porque se procurar explicar tudo, vai dar pane, vai travar o HD, vai chegar um momento que vai falar besteira, porque tem coisa que é inexplicável. Quer ver? Só um exemplo simples para você, embora de profundidade, mas um exemplo simples, de algo que você está acostumado a falar. Explica a Trindade para mim. Como é que 3 são 1? E como é que 1 subsiste em 3? Explica para mim. Consegue? Renato Russo já dizia na letra, né? Quem me dera menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é 3. Porque isso são os grandes desfalques do pensamento teológico. Não consegue explicar isso. Quer ver outra coisa? Nascimento virginal. Como é que acontece aquilo ali? O Espírito Santo gerando um menino dentro de Maria. Um menino, um ser humano. Explica isso para nós.
Jesus se submeteu a um corpo. Como é que Deus se limita a um corpo? O que ele podia, o que não podia? Isso é uma discussão extrema dentro do mundo teológico. Isso aí, querido, eu estou só dando para você aqui o prato diário dos seminaristas, o prato deles. Você precisa estudar isso todo dia, e cada dia um sai daqui pensando assim: eu vou ficar louco com esse negócio. O cara vai para cá, não consegue dormir. Então é justamente isso que eu estou falando para você. Tem algumas coisas dentro da teologia que a gente não consegue explicar. Isso aqui é um fato. Qualquer interpretação que você tiver desse texto, você vai esbarrar nessa situação que está aí, ou em outra. Isso aqui vai gerar um problema ou outro. Se eu disser assim: não, é porque o pessoal que morreu primeiro já está lá. Já está lá. Se o pessoal que morreu primeiro já está lá, então, como é que a Bíblia diz que alguns só vão ressuscitar no último dia? Então tem gente especial que vai primeiro. Para você morrer, olha para você e diz: não, você não foi tão importante assim. Fica nessa salinha aqui por 4.000 anos. E você sai da frente, dá licença, deixa o rapaz passar aquele lá assim, vai direto, pode ir. E nós vamos ter problema. Aí se a gente falar assim: não, é porque não está ninguém lá ainda, está todo mundo esperando. Tá, esperando como? Ah não, está dormindo, o espírito não dorme. Ah não, está numa sala de espera, sem de Abraão. Essa doutrina já não é mais considerada assim, seriamente, já há muito tempo. Porque hoje o tema do momento é realmente a temporalidade, é a descoberta do mundo teológico, né? Recente. Poxa, realmente é assim. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Como hoje? Né? Porque para quem passa do outro lado já é glória, já é imediato, consciente. Parábola do rico e do Lázaro. Um morreu e foi imediatamente para o inferno, o outro para o céu. Não tem como a gente. Ah, mas o cara que foi imediatamente para o inferno ao mesmo tempo, tem milênio primeiro. É porque o cara não vê, ele é levado lá na frente. Consegue perceber? Fica muito difícil de interpretar. Então é muito importante nós percebermos o Apocalipse dessa forma, com essas dificuldades de tempo, porque lá tudo é atemporal. Aí como é que explica? Não sei. Só quando a gente chega lá. Tá certo? Demorou para que eu pudesse me explicar isso. Hein? Você vê como é que o negócio aqui não é brincadeira. Versículos 12 e 13. Você agora está começando a entender que a gente já pode estar aqui no caminho do sexto, no ano corrente, no sexto ano corrente da grande tribulação. Começando a entender? E é engraçado que quando chegar no sétimo, abre mais 7. Mais 7 coisas acontecem, porque começa o ciclo de novo. Então nós temos aí os terremotos, que sempre são encarados pelos judeus como julgamentos do Senhor, divinos, como vingança por causa dos pecados dos homens. O sol escurecerá, que é uma referência às nuvens de fumaça, que se formarão por conta das guerras, provavelmente até mesmo por conta de bombas atômicas. Então a terra ficará escura de tanto pó. A lua terá aparência negra por conta dos mesmos fatores. E é interessante que o Apocalipse se desenrolando de 7 em 7 anos, depois volta, começa tudo de novo, o ciclo. Nós estamos aí caminhando para o final da grande tribulação nesse período. Não há
como duvidar de que a vida no planeta a essa altura, sexto ano da grande tribulação, estará insuportável, bem complicado. Jesus predisse dessa forma, do jeito que está acontecendo aqui. Ele falou em Mateus 24, nos versículos 29 e 30. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Está claro aí para a gente que seria mesmo assim. Versículo 14. Se você pegar uma folha tendenciosa, adóbria, uma folha de papel, imagine aquele papel, aquela cartolina. Lembra quando você fazia trabalho na escola? Você enrolava aquele trem. Quando chegava na escola, você tinha que desenrolar aquilo, e o negócio pegava o formato do rolo, e para desfazer aquilo, só a graça. Você lembra? Aí você pegava um professor chato que falava assim: quero esse negócio reto. Aí você tinha que enrolar o contrário. Pois é, a ideia aqui é essa: os rolos antigos também eram maleáveis, então eles ficavam enrolados. Se você não tivesse o batente na ponta de madeira para dar peso, você desenrolava aquele negócio, quando soltava, enrolava tudo de novo. Esse é o sentido da passagem aí. A aparência do céu, quando João viu, era que as nuvens, por conta de tamanha movimentação sísmica, ele olhava para o céu, as nuvens estavam se enrolando, as coisas estavam como um rolo se enrola, rapidamente se movendo as nuvens. Ou seja, nós vamos ter aqui terremotos simultâneos em toda a terra, diz a Bíblia. E a terra será impactada com abalos seríssimos. Mares, andamento terrestre serão comprometidos. E aí nós teremos transtornos astrais. O negócio é pesado. Efeitos colaterais são esperados para o planeta por causa desses abalos poderosos, os sísmicos. Até as ilhas serão removidas do seu lugar, diz a Bíblia. E esse negócio de bola de fogo caindo do céu pode ser apenas ataques inimigos, armas dos homens sendo lançadas, bombas, mísseis. E João viu e entendeu que eram estrelas caindo do céu por conta do seu brilho. Versículo de número 15. Então, os reis primeiros, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravos ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo dos transportes do futuro. Ok, depois desses abalos a guerra vai acabar. Porque até os comandantes se esconderão com medo do que estão vendo. Até o pessoal da guerra vai ter medo do que vai estar acontecendo no planeta, por conta de tanta destruição. Versículos 16 e 17.
quem poderá suportar, em outra versão. Nesse momento fica evidente que os poderosos vão constatar a situação não apenas como um fruto da guerra natural, mas sim como um fruto do julgamento divino, do juízo de Deus. Eles vão contemplar o que fizeram e vão contemplar também o Cordeiro. Inclusive eles vão vê-lo voltando. E aí eles vão ficar realmente impactados com isso. Quem vai poder suportar tamanha destruição? E quem vai poder suportar o julgamento de Cristo? Principalmente esses gerando guerras, destruindo a humanidade. É interessante que esse grande dia é uma expressão rabínica que indica uma situação de julgamento mesmo, final de Deus. Os rabinos esperam esse dia com muita esperança mesmo, com muito ardor, muito sofrimento, mas também com muita esperança, porque eles entendem que Deus de fato tomará a humanidade nas mãos e vai puni-la poderosamente por conta de tudo aquilo que acontece de ruim neste planeta. É profecia em Velho e é profecia em Novo Testamento. Nós temos aí realmente as profecias indicando que Deus, no fim dos tempos, punirá a terra e a terra vai dar conta do seu pecado. Ok, queridos? Vencemos mais um capítulo. Graças a Deus, que Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa vida cristã, porque eu quero estar do lado certo no dia que tudo isso acontecer. E você? E olha que a gente só está vendo o comecinho. Mas eu quero continuar vigiando a minha vida, porque eu quero estar debaixo da graça e do poder de Deus. E estarei, porque não creio que é possível se perca a salvação. Estarei porque Cristo me garante isso. Não é porque eu sou bom, porque não sou. Eu reconheço o meu pecado e reconheço que sou imerecedor da graça de Deus, de andar com Deus, de sequer citar o nome de Deus. E antes da gente começar essa pregação, eu estava ali pedindo perdão e a misericórdia de Deus, dizendo para Ele que eu sei que eu não sou digno de estar nesse púlpito. Eu tenho profunda certeza disso. Nós não somos dignos da presença de Deus, mas graças a Deus, através de Cristo, nós somos justificados. E a justiça então que vale nesse ambiente de comunhão com Deus não é a nossa, porque se fosse a nossa, não haveria comunhão. A justiça que está sobre nós foi a que Cristo conquistou, e é dele, e ela então nos permite estar na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós continuemos firmes. Você vai continuar firme? Fortaleça os seus pés na presença do Senhor. Não deixe de buscar o Senhor. Busque-o enquanto você pode achar, enquanto o Senhor está próximo. Vamos orar?